trabalhando aqui como urologista na cidade. Te orgulha, doutor? Com certeza. Meu pai era médico aqui em Gaspar, né? Dr. Maurício. Então, eu brinco com todo mundo sempre que eu nunca vou deixar, herança, né? Nunca vou deixar de atender em Gaspar. Gaspar é a cidade do coração, né? Valor Entrevista. Um dos mais renomados médicos urologistas da região do Vale Europeu, hoje no Valor Entrevista novamente, Dr. Rodrigo Monerá. Muito obrigado mais uma vez pela sua parceria. Hoje a gente está gravando aqui no consultório dele, na cidade de Gaspar. Seja bem-vindo ao Valor Entrevista. Obrigado, Alan, por essa nova oportunidade de poder esclarecer alguma coisa sobre a minha especialidade, sobre o nosso trabalho aqui em Blumenau, aqui em Gaspar. Hoje nós estamos em Gaspar, né? E sempre que a gente puder ajudar e trazer alguma informação sobre os cuidados dentro da urologia e sobre o nosso trabalho aqui, sempre disponível para ajudá-los. E a urologia cresceu bastante nos últimos anos, né? Então a tua especialidade ela vem tomando muitas formas, inclusive um dos temas do nosso papo aqui com o Dr. Rodrigo é sobre a tecnologia. Mas vamos começar falando sobre a referência que o Vale Europeu é quando o assunto é transplante renal. Alan, a gente, principalmente nos últimos anos, né, houve um aumento significativo de doações no estado de Santa Catarina e com isso Blumenau, né, o nosso serviço é o responsável pela realização dos transplantes renais, né, que é o grupo da Uroclínica Blumenau em parceria com a Renal Vida, com a instituição Renal Vida. Hoje o Hospital Santa Isabel é referência nacional em transplantes, principalmente transplantes de rim e pâncreas, transplantes de fígado e transplantes cardíacos também, né? Hoje, o número atualizado hoje, nós estamos com 2.175 transplantes renais, né? Para uma cidade do porte de Blumenau, do nosso Vale Europeu aqui, né? É um número bastante significativo. Os resultados são fantásticos, né? Tanto em todos os transplantes que eu citei aqui. E isso é o resultado de muito esforço, muita dedicação, muita parceria, né, de cirurgião com o clínico. Sim. E principalmente, Alan, a gente tem que louvar o trabalho da Central de Transplantes de Santa Catarina. Claro. Né? Para nós somos a parte final, ou seja, muitas vezes a gente vai conhecer o paciente na sala, a gente não tem esse contato anterior. E todo esse trabalho de conversar com família, a captação de órgãos, a Central de Transplantes de Santa Catarina, ela realmente faz um trabalho maravilhoso, né? E por isso que a gente consegue atingir essa excelência hoje no Brasil em transplantes. Como é que a gente chega a identificar essa referência no transplante renal? Quais são os índices que medem isso? Exatamente como eu comentava sobre essa central de transplantes, né? A gente só consegue realizar um transplante se houver uma doação em algum local. Então, como ocorre hoje em dia aqui em Santa Catarina? A central de transplantes ela formou uma equipe muito bem formada, sólida, que tem acesso à família naquele momento triste, né, que um familiar, né, com morte encefálica, onde você tem que abordar essa família e tentar fazer com que a palavra final é sempre da família. Por mais que você seja doador de órgão, quem vai permitir ou não a retirada dos órgãos vão ser seus familiares. Sim. Independente do que esteja, do desejo dele, né? Ninguém vai fazer aquilo contra a família. A família não quer que doe, ninguém vai tirar os órgãos porque ele assinou um termo que era doador antes. Ninguém fará isso. Né? E hoje nós temos em Santa Catarina uma equipe treinada para fazer essas retiradas, para abordar a família, e hoje existe avião, helicóptero à disposição pelo estado, né, pelo governo do estado. Então isso tudo faz com que haja um volume grande de doações. Sim. E resulta, obviamente, quando uma pessoa doa os órgãos do seu ente querido, por exemplo, para muitas especialidades, para o coração é um órgão só, para o fígado é um órgão só. Para nós, beneficia duas pessoas. Exatamente. Porque a gente coloca um rim
em cada pessoa. Então, quando se retira os 2 rins, são 2 pacientes que são beneficiados. E aí acaba tendo um volume maior, porque cada doação a gente tem 2 transplantes, né? Exatamente. Pessoal, a gente está conversando com o Rodrigo Monerá, ele que é doutor em urologia. O senhor já deve ter passado por várias experiências, mas eu não vou perder essa oportunidade. Como é que é, depois de ter feito um transplante, receber o paciente sendo recuperado, receber a sua família? Qual é a sensação para o senhor? Eu brinco, né? Cada profissão tem o seu... Aquela coisa assim que... É por isso que eu faço isso, né? Sim. Então, assim, eu acho que um construtor, quando entrega um prédio, quando entrega um apartamento para alguém realizar aquele sonho, em toda, né, o teu caso, né, acompanhando, sempre que eu acompanho o teu canal, e eu vejo lá esses dias lá em Brasília, entrevistando pessoas importantes, eu vejo assim, poxa, né, é aquilo que a gente espera, né? E eu digo assim, aquele momento é um momento nosso, né, que independente, os transplantes hoje são todos feitos pelo Sistema Único de Saúde, né, não existe privado nessa situação, mas esse momento, esses dias até postei no meu Instagram, eu tenho uma paciente que é muito querida, né, e eu estava saindo do consultório e quando eu encontrei com ela veio correndo, me deu um abraço, né, uma paciente que eu transplantei há um tempo atrás, obviamente não vou citar nomes, né? Carinho, mas esse momento não tem preço. Esse momento é um momento nosso, isso aí com certeza não existe como medir isso aí, né? Exato. É uma satisfação muito grande poder encontrar uma pessoa na rua, né, fora da hemodiálise, vivendo uma vida praticamente normal. Então a satisfação ela é só nossa, eu digo assim, né? É muito bom, muito bom. Sensacional. O senhor tem quanto tempo de experiência? Para quem está assistindo a gente agora, porque o senhor atua tanto em Gaspar quanto em Blumenau, mas como é que foi o início da profissão? Eu me formei em 1992, né, em Passo Fundo, no Rio Grande do Sul, e como durante a faculdade eu já acompanhava o serviço que lá já se fazia transplante renal, comecei a acompanhar a urologia, e durante o término da faculdade eu já quis saber onde é que poderia fazer uma residência boa, consegui uma vaga na Espanha, né? Ou seja, morei 4 anos na Espanha, fiz toda a minha formação de urologista na Espanha, Maravilha. Na cidade de Vigo, na Galícia. E quando voltei para cá, graças a Deus, vim trabalhar aqui em Blumenau, onde nós temos toda a condição, né? Já existia, já se fazia transplantes, mas na época eu acho que tinha 11 ou 12, na época, em 96, 97. E de lá para cá, já nesse serviço, né, o volume devagarzinho, o que era 5 por ano passou a ser 10, passou a 12, e chegamos, inclusive nos últimos anos, estamos com uma média de 160, 170 transplantes por ano. Olha só. Ou seja, se colocarmos isso por dia, é quase a cada 2 dias a gente faz um transplante de rim, né? E claro, então eu estou desde 1996 em Blumenau trabalhando nessa área, né, não só de transplantes, obviamente, eu sou urologista, então, né, e muitos pacientes quando falam comigo, eles chegam no consultório assim, mas tinha mulher aí na recepção, urologista atende mulher? Eu digo, olha, pelo que eu sei, mulher também tem rim e bexiga, né, e rim e bexiga é a especialidade do urologista. Então, dentro da área da urologia veio desde 1997, assim, full time, né? Então já são praticamente 26 anos, né? Trabalhando aqui como urologista na cidade. Te orgulha, doutor? Com certeza. Meu pai era médico aqui em Gaspar, né? Dr. Maurício. Então eu brinco com todo mundo sempre que eu nunca vou deixar herança, né? Nunca vou deixar de atender Gaspar. Gaspar é a cidade do coração, né? Hoje nós estamos conversando aqui, esse ambiente aqui já foi a garagem da minha casa. Olha quando só. Meu pai eu morei nessa casa, esse ambiente aqui era uma garagem, né? Então hoje é uma satisfação muito grande poder atender, e eu não vou nunca deixar de estar aqui em Gaspar, porque é a minha cidade do coração, onde eu me criei, onde eu estudei, aqui no Colégio Ivo de Aquino, e então assim, são coisas que a gente não larga, né?
Doutor se emocionou aqui. Lembrar do passado, lembrar da história é sempre gostoso, com certeza, né? Confortante quando é de um resultado positivo, como foi o caso do Dr. Rodrigo. A gente vai para o nosso segundo bloco, tem muito assunto interessante, vamos falar de cuidados gerais, tem tecnologia também e tem uma mudança na lei da vasectomia, que a gente vai falar desse item que é importantíssimo. Então, para você que está aí do outro lado, muito obrigado pela sua companhia, não sai daí e já voltamos. Lécio, quanto custa o serviço da Investir? O serviço da Investir não deve ser encarado como custo, primeiro. Ele tem que ser encarado como investimento, né? Então, o investimento depende da demanda e da carga horária dos profissionais focados na sua empresa. Então, a primeira visita, a apresentação e entender os processos e qual é a necessidade do cliente, essa parte não tem custo nenhum, então agende sua visita sem custo nenhum com a gente. A partir daí será montado um orçamento, esse orçamento é apresentado ao cliente e o cliente opta em nos contratar ou não. Entenda que isso é um investimento e não um custo. Né? Assim como todo investimento, isso vai trazer retorno financeiro para você lá na frente e vai deixar a sua vida mais tranquila e rentável. Venha fazer parte da Investir. Depois do comercial do nosso patrocinador, voltamos aqui no excelente papo com o Dr. Rodrigo Monerá. Agora eu quero te perguntar a respeito das tecnologias. O que é que tem de novo aqui no Vale Europeu? Graças a Deus, hoje nós dispomos aqui do que existe de mais moderno na urologia mundial. Já fazem, acredito que 4 anos, né, que Blumenau hoje nós temos disponível a tecnologia robótica, que é o robô Da Vinci, né? O robô Da Vinci é o robô mais moderno que existe hoje no mercado. Olha, né? só. Não, os outros também estão com uma tecnologia fantástica, mas esse é o pioneiro, né? Uhum. E hoje já está disponível para a nossa população o acesso à cirurgia robótica, né? É muito importante também lembrar, sabe, Alan? Robô não opera ninguém, quem opera é o doutor, né? O robô, não. Quando a gente fala em robótica na medicina, não é igual a robótica na indústria de automóveis, Sim. onde o robô pega o parafuso, vai lá para... Programa, Não. tá tudo certo. A robótica em medicina é um médico que senta num console, ele olha por um visor que é tridimensional e ele que move os braços do robô dentro da barriga do paciente. Entendi. Então, o fato de operar por cirurgia robótica não é simplesmente um aval de que vai fazer uma coisa extremamente melhor. Sim. Porque quem vai operar é o doutor, né? Quem vai operar o robô é o médico. Então, muito importante assim, um médico bem formado, um médico que saiba mexer, com certeza ele vai ter uma precisão melhor, mas se ele não souber lidar com o robô, né, a cirurgia robótica daí não traz nenhum benefício, né? Mas muito importante lembrar disso, o robô não opera ninguém, é o médico que opera o robô para que possa fazer os movimentos dentro da barriga. Isso vem ao encontro de uma dúvida que me surgiu agora, na verdade é um comentário. O teu caso, para operar um robô desse, você precisa estar em constante evolução também. Sim. Alan, a cirurgia robótica agora, as próprias sociedades de especialidade, no caso, a minha Sociedade Brasileira de Urologia, ela hoje que dá esse certificado, a certificação de robótica. Quando eu fiz a minha formação de urologia, não existia essa tecnologia, né? Ela veio depois. O que acontece? Os meus pacientes, né, como eu faço parte da diretoria nacional da urologia brasileira, já fui presidente da seccional aqui durante 2 vezes, acaba tendo uma facilidade, uma proximidade com os melhores especialistas que existem hoje no Brasil e até no mundo. Nós vamos fazer agora o Congresso de Salvador, que eu comentava anteriormente. Exatamente. Num papo informal aqui. Né? No off. Então, a gente traz os melhores do mundo. Nós fazemos hoje o 3º maior congresso de urologia do mundo. Sensacional. Né? Então, assim, eu tenho uma facilidade muito grande de trazer esses papas da cirurgia robótica
E todo paciente meu, hoje, que é operado aqui por cirurgia robótica, eu entro na cirurgia também como auxiliar lá em cima, digo, da barriga do paciente, passando pinças e passando... Mas quem opera as robóticas dos meus pacientes hoje é só uma equipe, que é a equipe da Dr. Gustavo Guimarães de São Paulo, que é um grupo que tem mais de 4.000 cirurgias robóticas. Nossa. Já ganharam prêmios, inclusive, fora do Brasil. Internacionais. Tem livros de cirurgia robótica publicados que, por sinal, eu tive a felicidade de participar de um capítulo que eu tenho nesse livro também, que é o primeiro livro de cirurgia robótica feito no Brasil. Então, para mim, é muito mais fácil dispor isso para o meu paciente, que vai gastar o mesmo como se estivesse fazendo comigo ou com qualquer outro colega, né? Então, hoje, a realidade minha com a cirurgia robótica, eu sou um auxiliar e eu trago de São Paulo a equipe que eu considero a melhor equipe do Brasil de cirurgia robótica, que é da IUCR, Dr. Gustavo Guimarães. Maravilha. Também pegando o gancho da tecnologia, né? Hoje Blumenau também dispõe da tecnologia do Green Laser. O que é o Green Laser? A cirurgia do passado da próstata, quando se fala de cirurgia, estamos falando de cirurgia de tumor benigno, né? Sim. A famosa hiperplasia benigna da próstata. Se faziam aquelas raspagens, né? Ou cirurgia aberta, que tira toda a glândula. Já há algum tempo também nós dispomos em Blumenau do Green Laser. O que é o Green Laser? É um laser que vaporiza, ele evapora a próstata. Olha só. Onde aquele paciente que ficava internado por uma raspagem 2, 3, 4 dias, hoje a gente opera, se eu operar um paciente agora às 1h30 da tarde, amanhã às 1h30 da tarde ele já vai estar em casa sem sonda. Ou seja, de uma cirurgia que ficava uma comorbidade maior, 3, 4, 5 dias. Sensacional. Vamos lá, ainda se faz a ressecção transuretral, que é a raspagem, no mundo inteiro. Sim. E se faz também... É uma técnica. E se faz também em Blumenau. E o resultado, a longo prazo, é tão bom quanto o laser. Mas essa comodidade que o Green Laser traz, de ir embora no dia seguinte... Rapidez, né? A comodidade que o robô traz, tendo um pós-operatório mais tranquilo, em vez de uma incisão grande, ele tem 3, 4 buraquinhos. Exato. Na barriga. Essa comodidade com a tecnologia, ela facilitou muito o bem-estar do paciente, um pós-operatório mais tranquilo, sem dor, um retorno ao seu lar mais rápido, né? Então, isso é o que hoje na urologia é o que nós temos de mais... De top na tecnologia. E em breve, provavelmente, talvez a gente tenha o primeiro, inclusive transplante renal por robótica, é uma coisa que a gente está... Já foram feitos praticamente uns 5 no Brasil, né? Mas logo, provavelmente a gente vai ter o nosso primeiro aqui também. Maravilha, então estamos evoluindo, somos referência aqui no Vale Europeu quando o assunto é urologia, transplante renal também. Doutor, importante também a gente mencionar, quais dicas o senhor deixa aí para quem está entrando na sua profissão neste exato momento? Olha, pergunta Alan, boa ainda. Nós vivemos num país complicado em termos de formação médica, né? Eu faço parte também, eu estive diante da defesa profissional da Sociedade Brasileira de Urologia na última gestão, hoje eu sou tesoureiro da Nacional. Sim. E esse era um assunto que como eu representava a urologia dentro da Associação Médica Brasileira, eu participei muito, né? Hoje nós temos um problema sério de formação, né? Existem inúmeras, nós saímos de 160 para 360 faculdades de medicina. Nossa. Né? E esse pessoal... Não foram criadas residências médicas no Brasil para absorver todo esse pessoal. Então nós temos uma dificuldade muito grande do médico hoje, quando ele recebe o diploma, de ele fazer uma especialização num bom serviço, num serviço adequado, com uma boa formação, né? E isso aí é o que hoje está dificultando muito a medicina. Hoje nós estamos... A internet trouxe aí uma modalidade de medicina que a gente diz que não é medicina baseada em evidências, né? Ou seja, estão muitas vezes inventando medicina na internet, né? E isso a gente tem um problema sério hoje, um problema sério no Conselho Regional de Medicina, né? A gente vê na mídia... Profissionais não qualificados. No domingo a gente vê um monte de notícia que deixa a gente triste, a gente como médico vendo atuações, né?
de forma inadequada. Então, eu vejo assim com muito cuidado, né, esse número grande de médicos. Nós teremos dentro de 10 anos, hoje nós somos 540 mil médicos no Brasil. Sim. Em menos de 10 anos, nós seremos 1 milhão de médicos no Brasil. Nós estaremos formando agora, em breve, mais de 36 mil médicos por ano no Brasil. Ou seja, como é que esse pessoal, onde vai trabalhar, Sim. como vai trabalhar e como vai se formar depois da faculdade. Exatamente. Como ele vai se especializar. Então, esse é um desafio hoje, né, no nosso país, de saber como é que a medicina brasileira vai colocar esse pessoal de uma maneira digna e com uma formação adequada para poder atender a nossa população. Exatamente. Sem contar a mão de obra também para o curso superior em medicina, né? Com certeza. Por incrível que pareça, existem faculdades de medicina hoje no Brasil em cidades que não têm hospital. Olha aí. Até isso existe. Então é difícil. Virou nem para fazer um estágio, né? Virou um negócio, né? Virou um negócio, infelizmente, mas aguardar aí as cenas dos próximos capítulos. Doutor, para quem está assistindo a gente agora, que já passou dos 40, como é o meu caso, e de muitos que acompanham o Valor Entrevista, quais são os cuidados gerais? Na minha especialidade, o homem, né? Importante. Obviamente, isso já é sabido, vocês têm um papel fantástico na divulgação das campanhas do Novembro Azul. É muito importante que os homens, a população em geral masculina, a partir dos 50 anos de idade, faça o seu controle de próstata. E para aquele paciente que tem algum familiar, algum antecedente de câncer de próstata na família, que inicie 5 anos antes. Olha só. Então, a partir dos 45 anos de idade. Bom, tirando a próstata, falando em aparelho urinário de uma forma em geral, todo urologista, todo nefrologista sempre vai dizer a mesma coisa, né? Água. Muita água, ou seja, importante, mais de 8 copos de água por dia, né? Ou seja, mais de 2 litros de água por dia. E muito importante também, cuidar com o sal. Né? O excesso de sal, ele é um veneno, ele aumenta a pressão, pode provocar problemas renais. Muito cuidado também, atividade física, a diabetes. Hoje a principal causa de insuficiência renal é hipertensão arterial e diabetes. A associação da pressão alta com a diabetes acaba lesionando o rim e é o motivo principal pelo qual a gente faz transplante de rim hoje no Brasil. Olha só, deixa eu te fazer uma pergunta para quem está assistindo a gente aqui no Valor Entrevista. A gente está conversando com o Dr. Rodrigo Monerá. Tem algum sintoma específico assim para quem está começando a ter algum problema renal? A falta de água, o excesso de sal, vida sedentária, isso tudo pode acarretar no aparelho urinário uma série de doenças. O que é muito comum hoje também, e muito comum na nossa região, é a pedra no rim, né? A litíase renal. Então, os sintomas que você pode ter no aparelho urinário, dificuldade para urinar, dor cólica renal, que é uma dor insuportável, né? Que é quando uma pedra se desloca do rim e entra no canal urinário, ela bloqueia e o rim se dilata, provocando a cólica renal. Outros cuidados da próstata, já comentei. As mulheres, existe uma incidência muito grande de infecção urinária nas mulheres, principalmente a partir de uma certa idade. Então, a gente orientar adequadamente os cuidados que ela pode ter para, se a gente não pode acabar com essas infecções, mas pelo menos diminuir a frequência dessas infecções. Então, todos esses cuidados, a urologia ela é muito grande, sabe? Porque pega os dois sexos, a urologia também no homem abrange os cuidados com a ereção, né? As disfunções eréteis, né? Cuidados nesse sentido, a reprodução, né? A parte da reprodução, inclusive da vasectomia, que depois a gente vai comentar alguma coisa também, né? Ou seja, todo esse cuidado, as orientações, para cada caso a gente tem uma orientação diferente, assim. Mas no geral, né? Um recado: bebam bastante líquido e cuidado com o sal. Dentro da urologia isso é fundamental. E eu vou dar uma outra dica também: faça exercício físico. Cuide da mente, porque como diz João Cláudio Moreno, humorista que a gente acompanha, ele fala: a vida cura
a vida. É verdade. Então a gente tem que ter esse cuidado certeza. também. Doutor, para a gente fechar o nosso papo, vamos falar da mudança na lei da vasectomia. O que aconteceu? Há uns anos atrás, o paciente que nos procurava para fazer vasectomia, ele tinha que ter mais de 25 anos, era necessário consentimento firmado da esposa, né? Sim. Ou seja, 2 filhos. 2 filhos, tinha que passar por psicólogo, Olha só. né? Isso agora, a partir de, se eu me engano, foi aprovado em março essa lei, isso caiu tudo por terra, né? Hoje a idade mínima é 21 anos de idade, não há mais a necessidade da esposa assinar o consentimento, nem ela, para fazer a laqueadura, precisa que o marido autorize também. Sim, ou seja, basta ela desejar fazer isso. Inclusive, já está também permitido para as mulheres fazer a ligadura de trompas já no momento do parto, só que ela tem que avisar com 60 dias antes a equipe que vai fazer o parto para que esteja preparado para esse dia. Claro. Se não houver esse aviso prévio, ela não pode chegar simplesmente no dia do parto e dizer eu quero fazer a laqueadura. Não, existe toda uma documentação prévia. Sim. Ainda existe os 60 dias para fazer a vasectomia, esse período, esse é mantido ainda. Outra coisa importante, além de não precisar da autorização do cônjuge e a idade diminuir, se o paciente que tiver mais de 18 anos de idade e tiver comprovado que tem mais de 2 filhos, também a lei permite fazer a vasectomia. Então, isso ampliou muito todas essas possibilidades, né, para que a população tenha esse acesso mais fácil a um procedimento. Sim. Ele é um procedimento muito simples, se faz com anestesia local, é ambulatório, os pontinhos que a gente dá no escroto, eles caem sozinhos. Curativo é um band-aid. Olha só. Ou seja, então é uma maneira muito fácil de controlar Prática. a fertilidade. Então, assim, vasectomia hoje, em qualquer local do mundo, é o padrão ouro, que a gente chama o gold standard, quando se fala em prevenção em reprodução humana, né? Maravilha. Doutor, gostou do papo? Como sempre, né, Alan? Eu acompanho sempre seu canal e vejo lá, acompanho isso aí da Brasília e a gente está sempre lá dando um likezinho, né, em tudo que você faz, né? É sempre um prazer, sempre poder ajudar em alguma coisa, informar, né, o pessoal que te acompanha aí. Principalmente informar. Isso, né? E sempre que puder, a gente está à disposição. Inclusive, se um dia quiser fazer alguma coisa no hospital também, a gente pode programar também. Maravilha. Né? Vamos produzir um material lá. Pedir uma autorização para a direção do hospital e é fácil também. Doutor, beleza? Muito obrigado. Eu que agradeço. Alan. Continue nessa luta, um excelente profissional, Rodrigo Monerá, urologista aqui na região do Vale Europeu. No nosso segundo papo, o primeiro foi lá em 2019. Foi, na sua Né? casa. Eu me lembro, eu sempre comento isso. O doutor chegou debaixo de uma chuva muito forte. É verdade. Gravamos um vídeo de aproximadamente 20 minutos. É verdade. Ele levantou do estúdio, agradeceu, entrou no carro e voltou para Blumenau, porque tinha compromisso em Blumenau. Sim, é verdade. Então quero aproveitar a lente também e agradecer de coração essa disponibilidade de sempre. Pessoal, a gente teve a oportunidade de mostrar para vocês esse universo da urologia aqui no Vale Europeu. Muito obrigado pela sua companhia. Deixa um like, compartilhe o nosso vídeo. Voltamos na semana que vem. Um abraço. Tchau. Tchau.